Glória a Deus, aleluia. Quero convidar o meu discípulo Serginho, pequeno, grande homem de Deus. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Abre o teu coração, fica sensível ao Espírito Santo, porque Ele vai falar contigo, eu não tenho dúvida. Que Deus abençoe. Amém. Deus já usou e vai usar novamente a vida desse abençoado aqui. Amém. Bom dia, igreja, paz, graça. Como um canal, quero compartilhar aqui uma palavra com vocês. Vou pedir para a mídia colocar o tema. Manuais. Manuais? O que é isso? Eu para a igreja vou falar de manual. Eu recebi o convite do pastor Marcelo, e aí já fui logo na esposa. Recebi um convite assim, e estou pensando em falar de manual. Ela fez assim. Aí o Deus, me dá outras respostas, porque a primeira foi negativa. E aí eu continuei. Aí a gente vai ouvindo a palavra, vai acompanhando os cultos, e Deus vai soltando frações daquilo que você ia falar, daquilo que você tem em mente. Isso é uma forma de confirmação. Mas eu queria falar para vocês de manual, eu queria fazer uma pesquisa aqui. Manual. Quando você compra um aparelho, alguma coisa, vamos pensar aí num aparelho, um telefone, alguma coisa, sempre vem lá um livrinho, sempre tem um manual, grande, pequeno, mas sempre tem. Quem costuma ler os manuais aqui? Só dá um aceno para mim aqui. É a minoria. A minoria, é o que eu achei que ia acontecer. Então eu estou no caminho certo. Para que serve um manual? O que ele te oferece? Qual a função de um manual? Pode ser proteção. Produção aqui, ó. Da Visão gosta de som alto. Proteção do fabricante. Esse manual é uma proteção do fabricante. Se ele não te explica como você vai usar aquilo, se ele não te instrui, se ele não diz o que ele faz, você pode prejudicar o teu produto ou a si mesmo, vai na justiça e ganha. Eles fazem por causa disso. Outra coisa é proteção ao equipamento. 110, 220. Se põe um 110, 220, já era. Você perdeu. É te mostrar aquilo que o equipamento oferece, todos os recursos que ele oferece. E a gente raramente usa, né, irmãos? Pensa no controle remoto da TV da tua casa. Quantos botões tem? Quantos você usa? Tem botão demais, irmãos. Não sei para que serve tudo aquilo. A gente compra um negócio, faz um monte, mas não sabe para que serve. O manual também traz uma proteção para você. Um carro. Aquele painel cheio de luz. Você está numa viagem, num passeio, acende uma luz lá e você, por mais intuitivo que seja, você não sabe o que é. E agora? Essa luz diz, eu posso prosseguir até um tempo, eu tenho que parar agora, vou me colocar em risco, vou colocar os meus passageiros, a minha família em risco. Se você não leu o manual, você não sabe. O manual também serve para isso. Como eu disse, também reconhecer os recursos que
aquele produto pode te oferecer e você não sabe como é que é. Aconteceu nessa semana, em casa, uma coisa que eu achei engraçado, né? E eu já estava pensando nos manuais. Acabou a pilha do controle remoto de uma TV em casa. E a esposa foi ligar, não conseguiu. Falei, liga nela. Ela não sabia como ligava a TV, irmãos. Falei, tá vendo? Não leu o manual. Tinha um botão, ela não sabia como ligar a TV. Eu comecei a dar risada, ela ficou brava. Mas ele vai mostrar para a gente, o manual faz isso com a gente. A gente também tem, hoje, o recurso da internet, o YouTube. Não quero ler. Eu tenho preguiça de ler. Você vai lá e coloca, para que serve essa luz? Como liga esse aparelho? E vai ter dezenas, centenas de pessoas mostrando para você, oferecendo esse serviço. Nem são da empresa. Eles estão buscando outras coisas, mas isso é uma maneira de chamar você lá para o canal deles. Você busca e vai aparecer lá. E os aparelhos, eles sempre tem um botão. Liga, desliga. Daí eu comecei a pensar. Na vida, nós temos um botão de liga e desliga. Dentro desse mês, o pastor trouxe uma palavra que falava assim, ser natural, ser espiritual. E em um momento lá ele disse assim, pastor Marcelo, por mais que a vontade de um homem e de uma mulher que se unam para ter um filho, para gerar uma vida, tem a interferência de Deus ali. Então eu entendi que o botão on é Deus. Deus. E o botão off? Deus tem o poder sobre esse botão off. Nós temos o poder sobre esse botão off. Não tenho as certezas. Vocês vão começar a pensar sobre isso. Mas eu pensei assim, se eu uso mal o meu aparelho, estresso ele, não sei, pede gasolina, eu ponho álcool, é para trocar a correia, eu não troco, estou falando de carro, aumento lá e coloco coisas nele que ele não suporta, ele pode explodir, ele pode parar, ele pode danificar, ou eu encho ele de tanta coisa, o computador, hoje são os vírus, acessa tanta coisa ali, você não sabe, vão colocando, ele dá um pane. Ou as pessoas estão tão cheias de tanta coisa, tanta cobrança, tanta confusão, e resolvem apertar o off da vida. Livre-arbítrio. Ela pode. As pessoas tiram sua própria vida, infelizmente. Não suportam, talvez não saibam como usar aquilo que foi dado, a vida. E eu vou falar da Bíblia. O que é a Bíblia? Um livro, 66 livros aqui dentro, 39 no Velho Testamento, ela está dividida assim, 27 no Novo Testamento, Palavra de Deus, 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco, que é o Torá,
É a mesma palavra do muçulmano. A Bíblia do muçulmano são esses 5 primeiros livros, chamados de Torá. Ela é dividida em períodos históricos, conta a história de um povo. Existe poesia na Bíblia, sim, livros poéticos. Uma era de profetas, maiores, menores. Os evangelhos, cartas, muitas cartas, revelações. Um livro que em alguns países é proibido. Proibido. Não entra esse livro. Estava fazendo uma pesquisa em torno de 20 a 22 países. Um deles é 5 vezes a população do nosso país, mais de 1 bilhão de pessoas. Não pode ter um livro desse. Um livro. Por quê? Há muito tempo atrás saiu um filme, não é cristão, chamado Livro de Eli. Quem já assistiu? Quem já viu falar? Legal. Eu assisti muitas vezes esse filme. Eu fiquei impactado. Não vou contar o filme aqui, porque quem quiser assistir, mas tem cenas assim, entre o vilão e o mocinho. Eu fui assistir o filme por causa do ator, Denzel Washington, ele é famoso. Fui ver por causa disso. Mas o filme retrata de uma era pós-apocalíptica, depois da Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear, destrói o mundo. Existem alguns que sobrevivem àquilo, e já existem pessoas que nasceram naquele tempo, um tempo terrível, de escassez. A água continua sendo um tesouro. E o vilão desse filme, ele domina um vilarejo, uma cidade, tem lá água, mas ele quer um livro. Ele busca um livro. Ele quer a Bíblia. E tem uma cena, me chamou bastante atenção nesse vilão. Ele está numa reunião com os capangas dele. E ele está batendo. Encontraram o livro? Cadê o livro? Procurem o livro. E um capanga fala assim: por que tanta esforço? Porque é só um livro. Ele quase esmurra. Não é só um livro. Não é só um livro. Se eu tiver esse livro em minhas mãos, é o mal. Corações que estão desesperados, destroçados, ansiosos, eu terei poder sobre essas vidas. Ele diz: isso já aconteceu. E vai acontecer de novo. Eu quero esse livro. O herói, por outro lado, que era o Denzel Washington, que carregava esse livro, tinha uma missão. E no momento da história lá, o vilão já sabe que ele tem esse livro. E ele foge desse vilão. E ele leva com ele uma jovem, que era um produto ali daquela cidade, na mão daquele vilão. Chega a noite, ele pega um lugar, abre o livro e começa a ler o livro. E a jovem pergunta: você lê esse livro todo dia? Ele: todos os dias. A mesma história? Ele: todos os dias. Eu fui procurar um
trabalho que era feito antes, faz tempo que eu não ocupo uma cadeira de escola, de faculdade, mas existe um grupo chamado Gideões. E eles distribuíam nas escolas um Novo Testamento. Alguém sabe, né? Já receberam o Novo Testamento, escola Gideões. Eu tinha um daquele. E eu falei, como é que está esse pessoal? Fui dar uma olhada. Tremendo, irmãos. Mais de 8 bilhões de Novos Testamentos distribuídos na face dessa terra. Ainda falta muito. Falei, que lindo o trabalho, o esforço. Nessa semana, olha como Deus vai falando. Eu fiz uma compra pela internet, recebi na quarta-feira, não tinha nada a ver com palavra, com Cristo, nada a ver. Mas, para minha surpresa, quando eu abri a caixinha, tirei lá o bem que eu adquiri, tinha uma Bíblia. Está escrito Biblinha. 56 versículos aqui distribuídos, frações da palavra de Deus. Falei, olha, Senhor, ainda tem movimentado pessoas, aqui com certeza um homem de negócio, não sei qual é a relação dele com Cristo, mas com certeza eu acredito que ele deve ser um cristão. Até mandei um e-mail para ele, agradecendo pelo trabalho dele, mas ele está distribuindo a palavra de Deus, fazendo o trabalho dele. E aí, assim, o que a palavra de Deus fala sobre a própria palavra de Deus? Os irmãos podem... Esse versículo é o versículo que eu coloquei como o nosso tema manuais aqui, mas eu vou usar esse versículo aqui, e depois a gente vai falar de mais alguns versículos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E ela fala mais um pouco, os irmãos podem... Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que vocês cumpram fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Uma promessa. Pode ir soltando. Essa aqui é uma porrada, uma paulada. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos, a sua geração. Irmãos, a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Irmãos, quando eu cheguei aqui, só um minuto de ver a mídia, cheguei aqui em 2009, eu tinha um livrinho dos Gideões, março de 2009, e ávido para ouvir e para ver tudo o que estava acontecendo aqui. E aí eu sentava, normalmente eu sempre sentava desse lado aqui. E não sei o que acontece com as crianças hoje, como que é a nutrição, mas a criança de 12 anos calça 40 e tem 1,80 m. Então eu sentava, eu não conseguia ver. Aí eu comecei a me identificar. Eu sou aquele cara da Bíblia lá, o Zaqueu. Preciso achar uma figueira para mim aqui, porque eu não estou conseguindo ver. Eu quero ver e ouvir. E aí eu achei uma figueira. Sempre sentava no corredor, do lado aqui de dentro, eu conseguia ver e ouvir. E aí eu fui prestando atenção. Passavam os pastores, vinha a palavra aqui, eu sabia que quando era o pastor Marcos sempre usava o Velho Testamento.
eu não ia conseguir acompanhar no meu Novo Testamento dos Gideões. E um irmão, em março desse mesmo ano, era o presbítero dessa igreja, chamado Amadeu Salim, Deus já o recolheu. No meio do culto, ele chegou em mim, estoca, me deu. Essa palavra. E ele escreveu: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É na Bíblia que vamos encontrar a revelação de Deus, que é a fonte essencial de uma vida cristã saudável. Comecei a devorar, irmãos. Comecei a devorar. Tremendo. E aí eu comecei a ler. E eu não parei mais. E eu continuo lendo. Tem mais versículos que falam sobre a palavra. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, proteção. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela se refugia. Proteção. Amém? Tem centenas de versículos dentro da palavra que falam da palavra. Mas, e Jesus? Como que Jesus usou? Como Jesus fala da palavra? No livro de Lucas, estou usando Lucas, mas Marcos, Mateus também falam dessa passagem. A tentação de Cristo, conhecido, eu tenho certeza, é conhecido por vocês. Jesus se retira para um jejum, para começar o ministério dele, e o diabo vai lá para dar uma cutucada em Jesus, para dar uma chacoalhada, e fala: você não está com fome? Você não é o Filho de Deus? Transforma aí essas pedras em pão. Né? Aí você pode se alimentar. O que Jesus responde, irmãos? Jesus respondeu: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Ele está usando a palavra. Jesus Cristo contra o diabo usa a palavra. Essa tentação é comum aos nossos dias de hoje? É. A carne, fome, vontade, eu quero. Será que não dá? O diabo tenta a nós hoje assim, na carne? Todo dia o pecado vem, me chama, não é assim que canta uma musiquinha? Todos os dias nós somos tentados na carne. E o Jesus usou a palavra contra essa tentação. Daí, o diabo tenta lá Jesus: por que você não me adora? Né? Eu vou te dar aqui esses reinos, olha, só você se ajoelhar aí e me adorar, que eu vou te dar esses reinos. Aí Jesus respondeu: está escrito. De novo, Jesus pega a palavra e usa contra o diabo.
adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Você é tentado hoje? Assim nós somos? Somos? Somos. Eu quero likes. Eu quero views. Eu quero ser conhecido, ser adorado. Tapinha nas costas, você é o cara. O inimigo tenta ou não tenta? Independente do tamanho, né, do universo, no meu bairro, ou na escola, ou onde eu trabalho, é bom, eu quero, e o inimigo solta essa tentação a você. Daí, o inimigo vai lá e tenta, mais uma vez, a Jesus. E diz a ele: atira daqui, ó, se atira daqui. Porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, né? Eles mudaram de cor aqui, mas assim, pois está escrito, esse não é o Senhor que fala, é o diabo que fala. O diabo agora, Jesus, é na palavra, você quer brigar comigo? Eu também conheço. Então o diabo vai lá e fala assim, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, para lhe guardarem. O diabo usa a palavra contra Deus. Da onde o inimigo tira isso? Eu achei muito interessante. Eu já vi muitas vezes, não sei vocês, mas já viram, às vezes, a Bíblia aberta em carros, às vezes em comércio? Normalmente elas estão aonde? Salmo 91. O que o diabo usa aqui, irmãos? Salmo 91, 11. Afrontando Deus. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que protejam os seus caminhos. Ele conhece, o inimigo conhece a palavra. Conhece a palavra. E ele tenta Deus na palavra. Se você não conhece a palavra, ele conhece. E por fim, uma última tentação, Jesus responde, dito está, não ponha o Senhor à prova, né? O seu Deus. Aqui ele diz, né? Ele falou sobre o atirar e falou assim, será que nós temos sido tentados em colocar ao Senhor à prova? Na palavra? Será que às vezes a gente entra e embarca na nossa vontade e fala, Deus está comigo? Não, Deus vai me ajudar? Vou embarcar nessa? Vou tentar? Será que a gente tenta Deus assim? Às vezes a gente não espera e avança. E aí espera que Deus seja ali o socorro, né? Como um manual, né? Até lembrei de uma coisa aqui. Lembra daqueles guias que saíam antes do GPS para a gente encontrar as ruas? Eram uns livrões assim, monstro. Hoje tem o GPS, né? O GPS pensa na misericórdia do aparelho, irmãos. Como Deus. Está lá o caminho, vire à direita. Em tanto tempo, vire à direita. Aí você vira à esquerda. Aí o que o GPS faz? Ele te xinga, ele te espanca,
Ele põe assim, recalculando. Pensa Deus. Vira à direita, você vira à esquerda. Deus, recalculando a rota. Lendo a palavra, tem algumas coisas assim, eu passei recentemente pelo livro de Esther, e tem uma parte lá, eu não encontrei a palavra Deus dentro do livro de Esther, não tem a palavra Deus, mas é impossível não ver Deus agir ali naquela passagem. Duas coisas ali que me marcaram. A Esther era uma judia, e ela foi elevada ao posto de rainha. E ela foi criada por um tio chamado Mardoqueu. E naquele reino, não pelo rei, mas pelo um súdito dele, havia uma determinação de exterminar o povo judeu daquele reino da face da terra. E o tio intercede a sobrinha. Minha sobrinha, vai ao rei e explica o que está acontecendo. Mas tio, não é simples assim. Ele é o rei. Mesmo ela sendo rainha, ele é o rei. Olha, se você não fizer isso, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas, saiba, você é judia. Você pode sofrer as consequências. Tinha um propósito para ela estar ali. O próprio tio fala, quem sabe você não foi levantada a esse posto para fazer exatamente isso, livrar o povo judeu. Ali eu vi um propósito. Não fala de Deus. Outra coisa é que o Mardoqueu é um cara que vivia sentado à porta do reino lá. E esse ajudante do rei, esse cara que estava num posto muito alto e que podia determinar leis e que pediu para que o povo judeu fosse morto, ele queria que as pessoas se curvassem quando ele passasse. Mas o Mardoqueu não se curvava. Então ele falou, eu vou matar esse cara, bicho. Esse cara aí é muito... Mandou fazer uma forca para ele. E ele ia morrer. Mas um dia antes, o rei foi dormir e teve uma insônia. E quando a gente tem uma insônia, hoje em dia, normalmente, não faço isso, mas normalmente a gente pega o celular, está no criado mudo, e olha, vai ler, vai ver alguma coisa, ou liga a televisão. Mas o rei não tinha isso aí naquele tempo. E o que ele faz? Chama um servo, e fala assim, não estou conseguindo dormir. Faz o seguinte, cata uns livros lá na biblioteca, chamavam de crônicas, era sobre o meu reinado, sobre tudo aquilo que tem escrito sobre o meu reinado. Lê para mim alguma coisa, tipo assim, lê uma historinha para mim dormir. O rei faz isso. O servo vai lá, abre o livro e vai ler uma história de um homem que livrou aquele rei de uma traição. Esse homem era Mardoqueu, o tio da rainha. Ele não sabia quem era. Aí ele ouviu aquela história, ele falou, ô servo, o que nós fizemos para esse cara aí? A gente agradeceu? A gente fez alguma coisa? Não, aqui não está escrito nada. Chama ele agora. E ao fazer isso, esse homem foi livre da forca que estava preparada para ele lá. Tem Deus aí? Ou não tem Deus aí? Não fala de Deus, mas Deus está agindo. Continuei lendo, e foram coisas que foram me marcando. O livro de Amós, eu nunca vi, sinceramente, uma pregação sobre o livro de Amós. Ele está lá entre os pequenos profetas, um camponês. E a gente começa a imaginar uma pessoa colhendo fruta, num pomar, por exemplo, e Deus vai nesse camponês e fala assim, tem uma missão para você. Para mim? Deus, para mim?
um povo aí está desregrado. Os reinos aqui estão desregrados. Eu preciso que você leve essa e essas informações. Ok, Deus, eu faço. O camponês aceitou. E aí Deus fala assim, olha o que eu tenho para esse povo aqui, eu vou fazer isso e isso. Se eles não fizerem isso, eu vou fazer isso e isso. Aí o camponês aperta com Deus, isso é muito duro. Eles são muito pequenos, eles não vão aguentar com isso. Deus tem misericórdia. Ele intercede pelo povo, mesmo o povo não obedecendo. E Deus muda o plano dele. Tem camponês aqui? Tem. Vocês podem ser usados? Podem. Eu li o livro de Jó. Irmãos, é triste aquele livro, para mim. Porque a parte do livro parece um tribunal. Jó perdeu tudo, Jó está lá, vou falar no lixão, não é isso não, mas está lá, afastado da cidade, moribundo, e vem 3 amigos para falar, parece criticar, o livro todo, eles ficam naquela conversa, mas Jó, você pisou na bola, você fez alguma coisa, não é possível, Aí ele falou, não, e Jó começa a brigar, ali como se fosse um tribunal, com os amigos e com Deus. Aí chega um momento, Deus fala assim, vem aqui, Jó, você não pensa isso mesmo que você está falando de mim? Eu não sou assim, você sabe disso, Jó sabe. Cara, eu vou te restituir. Mas você, ore pelos seus amigos, chame eles, ofereça um sacrifício e segue a tua vida. Salmos. A gente pensa muito em Davi. Escreveu, mas ele não escreveu todos os salmos. Mas Davi a gente pensa como aquele herói, como um rei, até o capítulo 51, onde o pecado do adultério e o assassinato é revelado pelo profeta Natã. Davi vem orando e vem colocando ali. Irmãos, sendo rei, Davi está constantemente falando, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, Senhor, eles me perseguem, Senhor, eu não aguento, eles zombam. Ele era o rei, irmãos, ele estava no poder ali, mas ele está direto com Deus falando, e tem hora que você vê que ele está com tanta raiva, que ele fala assim, Senhor, arrebenta o queixo dos meus inimigos, quebra os dentes. Ninguém ora assim, mano, não estou pedindo para ninguém orar assim, mas para vocês entenderem, que Deus tem esse livre acesso, e Ele vai ouvir o que vocês estão falando. Sabe, em 2009, antes de março, então, antes de chegar aqui, eu trabalhava numa empresa, e naquele tempo, a gente recebia, através do e-mail, muitas correntes, Jesus Cristo, Deus, e tinha assim, essa oração, faça isso, faça aquilo, passe para 7 amigos, quem passou, aconteceu isso, quem não passou, aconteceu aquilo, que negócio chato, viviam passando essas coisas para a gente assim, e aí, eu recebi um e-mail, que dizia assim, era o tempo, o trabalho, né, e estava assinado pelo Max Geringer. Quem é esse homem? Esse homem é um influente, consultor empresarial, de recursos humanos, muito famoso, tem programa no Fantástico, tal, e quando eu vi aquilo ali, Max Geringer, vou ler, ele tinha crédito comigo, aquele homem tinha crédito, não, vou ler, mó textão, e li, puxa, li aquele texto, falei, cara, que tremendo, que sabedoria desse homem. Daí na hora que eu fui correndo lá o texto para o final, tinha lá uma palavrinha, sabe de onde eu tirei tudo isso?
do livro de Eclesiastes, que está na Bíblia Sagrada. Sabe por que eu não falei lá no começo do texto isso? Porque se eu falasse que era da Bíblia, você provavelmente não leria. Pau! Bateu. Acertou. Verdade. Eu não era cristão, mas eu sabia que existia a Bíblia, eu sabia que ia a Deus. Ele acertou em cheio. Era verdade. Se tivesse dito que era da Bíblia, eu não teria lido. Mas aquilo me aguçou. Ué, isso está na Bíblia desse jeito? Vou ler. Peguei meu Novo Testamento e comecei a ler. E me surpreendi como a gente dá valor a que muitos falam, muitas pessoas contemporâneas falam, e a gente não dá valor àquilo que está tão fácil, tão acesso aqui. Então aí eu comecei a ler e comecei a ver que muitas frases que é tido como impacto, como aquilo que muda as vidas, elas são tiradas da vida, mas tem outro nome assinado ali. Recentemente eu fiz uma publicação no LinkedIn, é uma rede de profissão, de trabalho, né? Eu usei Eclesiastes 10:10, né? Que mais ou menos fala assim, se você não afiar o seu machado, você vai ter mais esforço para cortar a árvore. Agir com sabedoria poupa o seu esforço. Daí tem uma palavrinha, tem uma frase dessa famosa, de um ex-presidente norte-americano chamado Abraham Lincoln. Eu postei o Eclesiastes e postei a frase do Abraham Lincoln, que diz assim, Abraham Lincoln, se eu tiver 6 horas para cortar uma árvore, 4 delas eu vou passar afiando o meu machado. Ué, quem escreveu primeiro isso? Estava lá na Bíblia, irmãos. Tirou de lá. E tem diversas frases assim. Irmãos, essa palavra, ela é poderosa, ela muda e ela transforma, mas você precisa conhecer, você precisa saber. Eu fiz um curso nessa igreja, chamado Curso de Treinamento de Ministério. Dentro desse curso, ele foi ministrado pelo pastor Marcelo, tinha uma matéria que era o livro de Romanos. E o livro de Romanos tinha uma lista enorme, eu vou falar alguns nomes aqui, de várias pessoas que foram transformadas após lerem o livro de Romanos. Uma delas, Santo Agostinho, tremendo. Martim Lutero, a igreja protestante, Martim Lutero. John Wesley, igreja metodista, na Inglaterra, mudou um país. E nesse tempo aqui, contemporâneo, eu posso te dar mais um exemplo. Tiago Nigro, quem é? Um influencer da nossa época. Ele fala sobre finanças, sobre dinheiro. Ele tem um canal só de YouTube com mais de 5 milhões de seguidores. Eu não sei as outras redes. Esse rapaz, ele tem um testemunho. Ele foi a um casamento. Nesse casamento havia um pastor, Tiago Brunet. E ele começou a conversar com esse pastor. O pastor queria saber um pouquinho mais dele. E ele falou, cara, e como é que é Deus? Ele falou, cara, nunca dei importância para isso. A minha vida sempre foi conhecer milionários e bilionários e saber como eles construíram a fortuna deles. Porque eu queria construir a minha fortuna. É isso a minha vida. Eu só pensei nisso. Aí o Tiago, pastor, falou, você sabia que o homem mais rico que já existiu foi Salomão? E que ele escreveu um livro chamado Provérbios, aguçou o rapaz a ler o livro. E ele leu. E ele falou assim, não sabia que existia isso. Pois
tudo que eu já li na minha vida estava lá. Tudo que eu já fiz na minha vida estava lá. E eu decidi ler mais e mais. E eu aceitei a Cristo. E isso transformou a minha vida. A palavra, ela tem um impacto tremendo sobre a vida dos seus leitores. E eu quero falar para vocês aqui de uma pesquisa que foi realizada há uns 2 anos atrás, nos Estados Unidos, por um centro de engajamento bíblico de lá, que entrevistou 40 mil americanos, dos 8 aos 80 anos. Todos eles declarados cristãos. E eles queriam saber qual era o impacto da Bíblia na vida desses cristãos. Então eles puderam apurar que aquele que lê 1 ou 2 vezes por semana, às vezes vem aqui ao culto, lê, o irmão fala, vamos ler essa palavra? Vamos ler essa palavra. O resultado na vida era insignificante. Não mudava nada. Não mudava nada. Que aquele que lia 3 vezes por semana, havia um leve reflexo na vida do leitor. Então, saiu do 0, subiu um pontinho. Mas, aquele leitor que lia de 4 ou mais vezes na semana, a curva, o impacto era gigante, enorme. Qual era esse impacto? A probabilidade de envolvimento em comportamentos e em sentimentos danosos à vida humana na Terra, elas diminuíam drasticamente. Que sentimentos? Que comportamentos? Sentimento de solidão nessas vidas caíam 30%. Problemas com raiva, né? Eu falei do Davi, querendo arrebentar a cara dos inimigos lá, pedindo para Deus, né? Caía 32%. Amarguras em relacionamentos, casamento, filhos, amigos, caíam 40%. Problemas com álcool, nós estamos falando de cristão, irmãos. Problemas com álcool caíam 57%. A ação de compartilhar a fé aumentava nesses cristãos 2 vezes mais, 200%. O discipulado, que era aquele, acompanhar um e outro, aumentava 230%. O sentimento de estagnação espiritual, eu vou na igreja, não sinto nada, não passa nada, eu vou porque eu estou acostumado. Esse sentimento caía em 60%. O envolvimento com pornografia, irmãos. Terrível esse vício, terrível, né? Lendo pesquisas também sobre isso, sobre a igreja. Lá fora, nos Estados Unidos, aqui também, dizia que 35% da igreja está envolvida nesse pecado. 35%, mais de 1/3. Que a pornografia, ela age na mente daquele que consome que nem uma droga. Não uma droga leve. Comparado à heroína, ela sequestra a tua mente. Isso caía, você lendo a Bíblia, caía em 61%.
A traição, o sexo fora do casamento, caía em 68%. E as chances de se envolver com jogos de azar diminuía em 74%. Irmãos, por quê? Por que a palavra de Deus, ela faz isso? Porque ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela julga pensamentos e intenções do coração. Por fim, irmãos, o que é um reino? O que é um reino? Se a gente pensar que essa estrutura aqui é um reino, por exemplo. O reino é uma região onde a vontade de um rei, é observada. Se conhece a vontade do rei. E praticada. O E, do português, uma conjunção. Se fosse um símbolo matemático, ele seria um sinal de mais. A vontade de um rei é observada e obedecida. E a palavra diz: venha teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, aceita esse desafio. Leia a palavra de Deus. Medite nela. Submeta-se a ela. Quero chamar o pastor Rubens para a gente encerrar. Quem tem ouvido, ouça o Espírito, amém? Esse é nosso manual de vida. Nossa cartilha, né? No meu tempo eu tinha uma cartilha pequenininha que chamava assim ABC. Hoje, para mim, comparado aqui, o pastor Círio dizia isso. Nosso manual de vida, nossa cartilha é obedecer. Se nós obedecermos, vamos ser bem-sucedidos. Amém? Que o Espírito Santo possa ter trazido revelação na sua vida nesta manhã, trouxe na minha vida. Quanto nós precisamos dar a importância, irmãos. E a gente gasta tanto tempo com tantas outras coisas, se envolve com tantas coisas e esquece esse manual lá na nossa estante, guardado. É uma luta, mas nós precisamos vencer em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé. Pai, obrigado, Senhor, por nós recebermos essa porção nesta manhã através da vida do Sérgio. Te louvamos pela vida deles, te louvamos pela vida da igreja, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem trazido revelações tão importantes, tão especiais para nós, que nós possamos sim, Pai, entender tudo que foi ministrado aqui nesta manhã pelas nossas vidas, que nós possamos dar importância, Senhor, a cada palavra revelada aqui, a cada direção dada aqui para a honra e glória do Teu nome. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Que a graça maravilhosa, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e sobre todo o povo espalhado na terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Bom domingo, Deus abençoe a cada um.